Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do portal Mil Versões da Alma. E hoje eu estava num atendimento de manhã com consultorias, com mentorias de projetos profissionais e algo me chamou muito a atenção. Uma das mentoradas trouxe para que a gente estude a viabilidade junto um grande projeto que ela tem. Eu pedi então que ela fizesse um exercício onde identificasse o avatar, o público, quem ela imagina que buscaria, consumiria aquele tipo de produto que ela tinha para entregar. Foi nesse momento que ela conseguiu ver com os próprios olhos que ao preencher o avatar, ela preencheu uma descrição de si própria. E isso é muito comum que a gente faça nos nossos negócios, nos nossos projetos. Por nós desejarmos consumir algo, acabamos criando algo que gostaríamos de consumir. Logo, imaginamos que aquele que consumiria o que nós criamos é alguém como nós. E estendemos a nossa cliente, projetamos nele a ideia de que ele pensa, age, vive e consome igual a gente. Esse é um erro de confusão clássica, onde muitas pessoas com grandes sonhos, grandes projetos, colocam os pés pelas mãos. Porque na hora de comercializar aquilo, não encontra viabilidade de mercado. Uma vez que o óbvio fica bem claro. Seu cliente não é você. Você, com os seus valores, com os seus quereres, é o que é e por isso tomou a postura de criar o que criou. O seu cliente talvez não esteja tão mergulhado assim nesse universo como você. Talvez ele não conheça tanto disso que você oferece como você. E é por isso que muitas vezes projetos, sonhos, negócios incríveis, lindos, bem estruturados, não saem do papel. Ou, se saem, não funcionam no mundo real. Porque não se encontra o cliente certo. Porque não percebe-se que o cliente idealizado, imaginado e procurado é um espelho de si próprio. O que acontece é que a gente imagina que aquele que busca o que fazemos é uma pessoa montada. É como se a gente criasse a caixa do cliente. Então, se eu vou, por exemplo, eu adoro doce. E aí a minha avó fazia muitos bolos, a minha avó fazia sobremesas para a família. Eu cresci e percebi que eu tinha uma intolerância a algo que vá nos doces. Sendo assim, comecei a construir um sonho aí de ter uma confeitaria, gourmet, coisa especial que não leve a tal substância da qual eu e muitas outras pessoas temos alergia. E aí na hora de desenhar esse avatar e imaginar, na hora de tirar do papel, de dizer, eu queria alugar um espaço para botar essa confeitaria, esse meu sonho, essa pessoa vai lá e desenha o avatar dela. E aí ela imagina, pela pergunta de um mentor, quem seria o cliente que chegaria até você? E aí ela desenha. Seria alguém que gosta de doce, que talvez ou queira emagrecer, ou talvez tenha uma dieta restritiva dessa alimentação e tal, e a pessoa desenha ali, desenha ela própria. E aí cria toda uma comunicação em cima dessa pessoa que ela desenhou. Então a comunicação, o slogan, a divulgação no Instagram, nas redes sociais, quando ela fala, no boca a boca sobre a confeitaria dela, é isso, vai lá, é um lugar muito bom para quem adora doce e tem muita coisa para se você quiser emagrecer, se você tiver
a restrição alimentar e tal, e vai fechando esse funil. Porque talvez eu, Cássia, que não adoro doce. Doce pra mim é só bom. Eu que não quero emagrecer. Eu que não tenho nenhuma restrição alimentar. Talvez eu quisesse ser vista como público-alvo dessa confeitaria. Porque talvez eu, sem restrição, sem desejo de emagrecimento e sem adorar doce, ainda assim queira, numa quarta-feira à tarde, sair para tomar um café e comer um bolo com uma amiga. Porque o que eu gosto mesmo, o meu perfil, é sair para encontrar pessoas. Quem sabe eu queira ir na confeitaria na sexta-feira à tarde e encomendar um bolo para levar para o aniversário de alguém na empresa. Porque eu tenho o perfil de ser aquela que leva alguma coisa e festeja e gosta de levar um bolo bonito, uma coisa apresentável. E acho que gostaria de passar numa confeitaria gourmet para escolher alguma coisa assim. Mas, quando essa pessoa não me identifica como cliente dela, porque sou diferente dela, porque não sou aquele que adora doce, porque não tenho restrições e porque não quero emagrecer, essa pessoa de certa forma me bloqueia do negócio dela. Não comunica comigo. Se eu entro no Instagram dela, o que eu vejo não é um convite a ir encontrar os amigos nesse lugar. O que eu vejo é um convite a comer saudável, a emagrecer, enfim. Então, eu vim te falar com tudo isso hoje nessa aula aqui, que é uma aula sobre você não é o seu cliente. É que a gente precisa de muita humildade e tirar muito do nosso ego para conseguir compreender que, de fato, o nosso cliente, ele é um avatar desconhecido para nós. Nessa mesma mentorada de manhã, eu também perguntei sobre os medos que o cliente dela teria em relação àquilo que ela tinha para oferecer. E ela colocou pouquíssimos medos do cliente dela. Esse cliente quase não tinha medos, né? O nicho dela era um nicho que envolvia a pessoa passar por viagens no exterior e tal. E esse cliente dela não tinha medo. Mas quem, na verdade, não tinha medo de explorar o mundo era ela. O cliente dela talvez tenha. E justamente por ter é que viabiliza o negócio dela. Justamente por não ser alguém que faz sozinho e seguro, é que busca alguém que faça junto. Então, dentro desse exemplo, eu te convido aí a pensar sobre isso nos teus negócios, nos teus projetos. Como você tem desenhado o seu cliente? Como você tem imaginado que o seu cliente é? Será que você tem dado a ele o direito de ter medos que você não tem? Porque veja bem, eu trabalho com grupos. Atendo grupos de 30, 40, palestras, workshops, para 100, 200, em eventos grandes, para 1.000, 2.000. Eu tô lá. E quem sabe me pergunte, Cássia, quem é o público que vai te assistir? Você que fala de ir pra vida, de ir com tesão pra vida, de entregar o que tem pra entregar, de viver sua própria verdade. E talvez lá atrás eu te dissesse, o meu público é quem quer viver a sua verdade. É a pessoa que tá com muita vontade de ir pra vida. É a pessoa que quer fazer diferente. Porque quem sabe lá atrás eu me desenharia. Mas não é real. A verdade é que ao longo dos anos eu fui percebendo que o meu público era formado em grande parte
por pessoas justamente ao contrário de mim. E era por isso que elas me procuravam. Porque eu era ao contrário delas. E que enquanto eu não comuniquei para elas que era possível a gente se ajudar, mesmo sendo diferente, elas não acharam que tinha um lugar para elas. Então, por muito tempo, eu recebi só pessoas iguais a mim. Logo percebi que eu estou excluindo muita gente. E quando mudei minha comunicação, tive a humildade de reconhecer que eu não sou o meu cliente. Todos puderam entrar. Eu costumo dizer dentro da empresa que é encurtar a ponte. Eu quero te explicar o conceito da ponte. Encurtar a ponte é quando a gente percebe que a distância entre nós, empresa, ou eu, empresária, é muito grande em relação ao cliente. Encurtar a ponte não é trazer o cliente para perto. Encurtar a ponte é o empresário, a empresa, voltar até o meio. Parece simples, mas quase ninguém quer. O empresário e a empresa já são tomados pelo ego do crescimento. E já acham que, tendo ido longe demais, crescido muito, ficado bons, sido compreendidos, seria andar para trás, voltar para o meio da ponte, ser mais explicativo, falar com mais calma, diminuir a potência de uma comunicação que precisa ser entendido por aqueles que estão naquele universo e explicar de forma pedagógica e com calma aquilo que faz. Encurtar a ponte é, então, a postura humilde daquele que percebe que, se eu quero me aproximar do cliente, logo eu caminho a minha metade. E esse cliente, que me via tão longe dele, no serviço, naquilo que eu entregava, de repente tem a oportunidade de perceber que não só eu estou disposta a voltar e fazer tudo mais simples para que ele possa se sentir bem-vindo, como também me proponho a ir para o meio da ponte para que ele possa me experimentar e me ver sem medo e sem confusão. Voltar para o meio da ponte é sair do ego e do desejo de só receber na tua empresa, no teu negócio, aqueles clientes lapidados, prontos para o que você oferece. E compreender que, indo para o meio da ponte, pessoas que mal entendem o que você faz ou o que você entrega estarão lá, mas que talvez, assim como eu, que queria passar e levar um bolo para a empresa, ou tomar um café da tarde em uma padaria legal, possam chegar. A gente percebe que quando a ponte está grande, o cliente não consegue mais nos ouvir. E eu só consigo falar com aquele cliente que já andou meia ponte também. Se eu trabalho com autoconhecimento, essa analogia explica que se eu falo de uma zona de ponte muito longa, ou seja, se eu falo de um autoconhecimento extremamente aprofundado nas minhas redes sociais, se eu falo com termos técnicos, se eu falo... Entenda quem entender. Quer dizer que eu fico lá, no meu ego, no meu lugar da ponte. E só consigo me comunicar com aqueles que ou já vivenciaram alguma experiência comigo, ou já vivenciaram experiências profundas de autoconhecimento em outro lugar. São só esses que vão me ouvir. Agora, se eu volto para o meio da ponte, falo com simplicidade, considerando que algumas pessoas ali não entendem nada dos termos que eu estou falando, deixando claro todas as letras miúdas e as dúvidas que possam surgir na cabeça daqueles que não têm contato nenhum com o autodesenvolvimento. Logo, do meio da ponte, todos conseguem me ouvir. Aqueles que já caminham me ouvirão com clareza em alto e bom tom, porque estaremos no mesmo ponto. Aqueles que nunca botaram o pé na ponte do autoconhecimento conseguirão me ver mais próximo, me ouvir e me entender.
No conceito de que um só chega quando todo mundo chega, é aí que a gente entende que quando todos se sentem convidados a vir ao meio da ponte, é que a gente segue em grupo. Eu te digo que isso precisa de humildade aí no teu projeto, no teu sonho, no teu negócio, na tua empresa. Porque é possível confundir voltar para o meio da ponte com dar passos para trás. Mas não é real. Porque aquilo que eu já trilhei, eu já trilhei. Esse caminho já é aberto para mim. A qualquer momento eu posso ir para a parte longa da ponte. Como, por exemplo, aqui dentro do Alma. Aqui dentro do Alma eu não falo do meio da ponte. Aqui dentro do Alma eu falo andando. Cada vez aumentando essa ponte. Porque eu sei que quem está aqui já está andando comigo. Por isso não preciso me preocupar em voltar ao meio da ponte. Por isso é que não há nada a perder, não há passo para trás para dar. Você é livre para ir e voltar do meio da ponte até o lugar que você já conquistou. Na inteligência de saber com quem fala. Na inteligência de perceber que quando você fala de longe, você impede o seu cliente de te escutar. Porque você não é o seu cliente. E você entende tudo o que você fala. Você conhece todos os motivadores desse sonho. Você sabe o quanto o seu negócio, projeto pode entregar para o mundo. Mas o mundo não sabe. O mundo não é você. O mundo tem gostos, opções, preferências, interesses bem diferentes dos seus. O mundo talvez nunca ouviu sobre a necessidade ou a importância do que você faz. O mundo talvez não sinta como você sente a potência do que você entrega. Você pode dizer, ok, escute quem quiser e fica lá, na ponta da ponte. E chegue só quem chegar. Mas eu não sou assim. Empreendo há 20 anos. E há 20 anos, à frente das minhas próprias empresas. Eu acredito que o caminho é voltar para o meio da ponte. É todas as vezes que eu senti que me tornei difícil de entender. Eu volto primeiro. Eu me abaixo. Eu explico mais pedagogicamente. Eu ajusto o tom. Eu ajusto a comunicação. Eu leio as dores dos meus clientes. Eu pergunto como eles se sentem em relação ao produto que eu entrego. Porque é do meu interesse que eles recebam aquilo que eu faço. Porque eu sei o quanto que eu entrego pode mudar a vida de uma pessoa completamente. Mas não é obrigação do meu cliente saber disso também. É meu dever mostrar com carinho, do jeito que seja possível para ele me ouvir, até que ele consiga dar os passos. Reflete sobre isso. Abre espaço para conhecer de verdade teu cliente.